Você já parou para olhar, de verdade, quem toma as decisões que definem a sua vida? Se olharmos para as cadeiras do Congresso, para os conselhos das grandes empresas ou para o topo do judiciário, veremos uma repetição exaustiva. Homens, brancos, com mais de 60 anos. Gerontocracia do atraso é quando o país é comandado por uma elite que envelheceu no poder e se recusa a sair ou a se atualizar. Eles usam métodos do século passado para resolver problemas de hoje, e como isso não funciona, o país fica travado no tempo, impedindo que novas ideias e novas pessoas assumam o controle. No contexto, a gerontocracia do atraso define uma elite dirigente, política, empresarial e jurídica, que usa sua longevidade no poder não para transmitir sabedoria, mas para impedir a inovação. O problema aqui não é a idade biológica, mas a idade mental das ideias. Estamos sob o comando de uma geração presa a costumes limitantes e pensamentos obsoletos. Eles operam sob uma lógica onde o lucro imediato e a manutenção de seus privilégios estão acima do bem-estar coletivo. Valores tradicionais, na boca dessa elite, muitas vezes é apenas um código para manter preconceitos, misoginia e exclusão social. Para esse grupo, o país é um negócio privado. E o pior, essa mentalidade é contagiosa. Ela acabou contaminando parte da geração seguinte, nascidos entre 1970 e 1985, que, em vez de romper com o atraso, muitas vezes age como capataz do sistema antigo, repetindo os mesmos preconceitos. O medo Santi e a curva exponencial social. Para entender por que a velha elite luta tanto para frear as novas gerações, podemos olhar para a ficção científica. Na série O Problema dos Três Corpos, da Netflix e livros, uma civilização alienígena avançada, chamada Santi, decide invadir a Terra. Eles são tecnologicamente superiores, mas têm um medo mortal de nós. Por quê? Por causa da curva exponencial. Os alienígenas evoluem de forma linear, lenta e constante. Os humanos, porém, têm a capacidade de saltos tecnológicos. Passamos da Idade da Pedra para a Era Atômica, em um piscar de olhos cósmico. O medo dos alienígenas é que, quando eles chegarem aqui, daqui a 400 anos, nós já teremos ultrapassado eles. A realidade. A velha guarda são os Santi. Podemos aplicar exatamente a mesma lógica para o conflito de gerações no Brasil hoje. A elite é linear. As famílias donas do Brasil, Sarney, Magalhães, Calheiros, etc., operam num tempo linear e lento. Eles mantêm o poder do mesmo jeito há 500 anos, passando de pai para filho. Eles gostam de estabilidade, controle e lentidão. Para eles, o mundo de 2025 deveria funcionar igual ao de 1970. Os millennials e a geração Z são os humanos da equação. Nós nascemos conectados. A velocidade com que trocamos informação, aprendemos novos conceitos e nos organizamos não é linear, é explosiva. Antigamente, demorava 50 anos para a sociedade mudar de opinião sobre um preconceito. Hoje, com a internet, um conceito como burnout, racismo estrutural ou assédio moral se espalha e é absorvido pela juventude em meses. A nossa consciência social está numa curva vertical. Na série, para impedir o avanço humano, os alienígenas enviam os Sophons, supercomputadores minúsculos que bagunçam a nossa ciência, fazendo os cientistas duvidarem da realidade e pararem de pesquisar. O que a gerontocracia faz conosco é exatamente isso. Eles usam seus próprios Sophons, fake news e mídia controlada para confundir a verdade. O discurso do mimimi para fazer a gente duvidar da nossa sanidade, como o gaslighting, que vou explicar no próximo capítulo. O sucateamento da educação para impedir que a gente pesquise e entenda a história. O objetivo deles é o mesmo dos Santi, achatar a nossa curva. Eles querem travar a nossa evolução social para que, quando o futuro chegar, eles ainda estejam no comando. Na série, os alienígenas projetam a mensagem "Vocês são insetos" nos olhos de todos os humanos para nos humilhar e nos fazer sentir impotentes. A elite brasileira faz o mesmo. Eles nos tratam como insetos. Mão de obra barata, substituível, que não deve pensar, apenas trabalhar.
Mas a lição final da série é a mais importante. Insetos são resilientes. Insetos sobrevivem. E, eventualmente, insetos vencem dinossauros. A curva exponencial do despertar social não pode ser parada para sempre, apenas atrasada. E o tempo deles está acabando. A elite velha tem medo da gente pelo mesmo motivo que os alienígenas de "o problema dos três corpos" têm medo dos humanos. Eles sabem que se nos deixarem evoluir livremente, vamos ultrapassá-los e tornar o sistema deles obsoleto muito rápido. Por isso, eles tentam travar a nossa ciência social e a nossa mente a todo custo. Capítulo: Mimimi. Como arma de silenciamento. Quando apontamos que o mundo está economicamente instável e socialmente doente, qual é a resposta automática da velha guarda? Isso é mimimi. Essa geração é fraca. Na minha época, a gente apanhava e era normal. Isso não é apenas uma crítica. Isso é uma ferramenta de manipulação psicológica chamada gaslighting. O termo vem de uma peça de teatro e filme antiga chamada Gaslight, a meia-luz. Na história, o marido diminui a intensidade das luzes da casa, que eram a gás, e quando a esposa reclama que a casa está escura, ele diz que ela está imaginando coisas, que a luz está normal. Ele faz isso até ela achar que está ficando louca. É uma forma de abuso psicológico onde o abusador distorce a realidade para fazer a vítima duvidar da sua própria percepção, memória e sanidade. O gaslighting social, como o Brasil faz isso com você. No contexto da sociedade brasileira, o gaslighting acontece quando o Estado, a elite ou a mídia distorcem a realidade dura do país, fazendo a população sentir que a culpa dos problemas é dela mesma, e não do sistema. O gaslighting da meritocracia. A culpa é sua por ser pobre. Este é o mais cruel. O sistema diz: o Brasil é um país de oportunidades. Se você trabalhar enquanto eles dormem, você enriquece. A realidade é que o Brasil tem uma das menores mobilidades sociais do mundo. Quem nasce pobre tem 90% de chance de morrer pobre, não importa o quanto trabalhe. Quando você falha, porque o sistema é travado, a sociedade diz que você não se esforçou o suficiente. Eles fazem você duvidar da sua capacidade, quando na verdade o jogo estava viciado desde o início. Eles transformam um problema estrutural, falta de oportunidade, em uma falha pessoal, preguiça. O gaslighting do mimimi. A culpa é sua por sentir dor. Como discutimos antes, isso é usado contra a nossa geração. A realidade é que a pressão psicológica hoje é maior, o mercado é precário, o futuro é incerto. O sofrimento mental é real, imensurável. A velha guarda diz: na minha época a gente apanhava e era normal. Vocês são de vidro. Isso serve para deslegitimar a dor. Se a sua dor é frescura, então o governo e as empresas não precisam fazer nada para mudar o ambiente tóxico. Eles convencem você de que o problema não é o peso da carga, mas as suas costas que são fracas. O gaslighting da cordialidade. Não existe racismo, preconceito aqui. O Brasil adora vender a imagem do país alegre, povo acolhedor, democracia racial. A realidade é que o Brasil é violento, racista e hierárquico. Quando alguém reclama de racismo ou preconceito, a resposta padrão é: foi só uma brincadeira. Você está vendo coisa onde não tem? Hoje em dia tudo é polêmica. Isso faz a vítima duvidar da violência que acabou de sofrer. É a manutenção do mito de que somos todos amigos, para evitar que as tensões sociais explodam. O gaslighting da corrupção. Todo brasileiro é corrupto. Sabe aquela frase: o político rouba porque o povo rouba sinal de TV a cabo? A realidade é que existe uma diferença abismal entre um trabalhador que faz um gato para ter o mínimo de lazer e um senador que desvia bilhões da saúde. A elite tenta convencer o povo de que todos são iguais. Ao dizer que o brasileiro é corrupto por natureza, eles normalizam a grande corrupção. Eles dividem a culpa com você. Eles fazem você pensar: ah, se eu estivesse lá, eu faria o mesmo. Isso gera passividade. Você aceita o roubo deles porque foi convencido de que você também é ruim. O gaslighting social é a arma secreta da velha estrutura de poder.
é a ferramenta que eles usam para que a gente não se rebele. Quando reclamamos da falta de dinheiro, eles usam o mito da meritocracia para dizer que a culpa é da nossa preguiça. Quando reclamamos da exaustão mental, eles usam o rótulo de mimimi para dizer que somos fracos. Quando apontamos o preconceito, dizem que é vitimismo. O objetivo é sempre o mesmo: fazer com que a gente duvide da nossa própria realidade. Eles querem que a gente pense que o problema somos nós, e não um sistema arcaico construído há 500 anos para nos explorar. Enquanto estivermos ocupados nos sentindo culpados ou loucos, eles continuam no poder. Isso não é apenas uma crítica, é uma ferramenta de manipulação, gaslighting. Ao chamar de mimimi, eles invalidam nosso sofrimento para não precisarem assumir a responsabilidade pelo mundo tóxico que criaram. Eles preferem culpar a vítima a admitir que o sistema deles faliu. O arsenal do controle. A elite brasileira descobriu, há muito tempo, que é muito caro e cansativo controlar o povo apenas na base da chicotada. É muito mais eficiente criar um sistema onde o próprio povo se sente dependente do Senhor. Eles usam 4 armas invisíveis para nos manter de joelhos. 1. A arma da necessidade, a indústria da miséria. Esta é a arma mais cruel. O raciocínio da oligarquia é simples. Se o povo tiver tudo, educação, saúde, saneamento, eles não precisam de mim. Como funciona? Eles mantêm o povo na miséria propositalmente. No Nordeste, isso se chamava indústria da seca. O coronel não resolvia o problema da água, porque se ele resolvesse, ele perdia o voto. Ele preferia mandar o caminhão-pipa na época da eleição. Hoje, isso evoluiu para o favor. Você precisa do político para conseguir uma vaga no hospital, para conseguir um remédio, para conseguir asfaltar a rua, para conseguir um emprego. Eles criam a dificuldade para vender a facilidade, o voto. Um povo independente não vota em salvador da pátria. 2. A arma da ignorância. Existe uma frase famosa do antropólogo Darcy Ribeiro que resume isso. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Como funciona? Eles sucateiam a escola pública de propósito. Eles sabem que educação gera pensamento crítico, a tal curva exponencial que falamos. Se o filho do pobre aprender história, sociologia e economia, ele vai entender que está sendo explorado e vai se rebelar. Eles preferem formar mão de obra barata, que sabe apenas ler o básico para apertar parafuso, do que formar cidadãos pensantes. A ignorância é a cerca elétrica que impede o gado de fugir. 3. A arma da burocracia, o Estado inimigo. O Estado brasileiro foi desenhado para ser hostil ao cidadão comum. Como funciona? Tudo é difícil, tudo precisa de carimbo, tudo tem taxa, o imposto sobre consumo é altíssimo. Pobre paga mais imposto proporcionalmente que rico. Isso mantém o povo cansado. O trabalhador gasta tanta energia apenas para sobreviver à burocracia do dia a dia, pegar ônibus lotado, enfrentar fila no SUS, resolver problema no banco, que ele não tem energia para fazer revolução. O cansaço é uma arma de controle. Quem está exausto não protesta. 4. A arma do medo, a violência real. E claro, quando as armas psicológicas falham, eles usam a arma real. Como funciona? A criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. Se o jovem da periferia se organiza, a polícia chega. Se o trabalhador faz greve, é chamado de vagabundo na TV. O medo de perder o pouco que tem, o emprego precário, a liberdade, a vida, faz com que a pessoa aceite o inaceitável. É a lógica do ruim com ele, pior sem ele. Eles nos mantêm reféns não porque são gênios, mas porque sequestraram o básico. Eles sequestraram a nossa comida, nosso dinheiro, o nosso tempo e o nosso conhecimento. O político dessa gerontocracia age como um sequestrador que te dá um copo d'água e espera que você agradeça e beije a mão dele por isso. Eles usam a nossa necessidade biológica como moeda de troca para se manterem no poder. Nós não somos cidadãos para eles, somos reféns com título de eleitor. A ilusão da guerra. Recentemente, vimos mais uma mega operação no Rio de Janeiro. O roteiro é sempre o mesmo. Helicópteros blindados, tiroteios intensos, escolas fechadas, moradores em pânico e, no final,
o saldo de mortos entre os soldados do tráfico, seja Comando Vermelho, TCP ou milícia. Uma parte da sociedade aplaude. Eles dizem: CPF cancelado, bandido bom é bandido morto. Mas aqui está a verdade impopular que precisamos engolir. Isso não resolve nada. Isso é enxugar gelo com uma toalha encharcada de sangue. Como a série Narcos, Netflix, nos ensinou brilhantemente. Pablo Escobar era o rosto do mal, mas ele não operava sozinho. O crime tem andares. O térreo é a favela, onde a polícia sobe e onde morre o varejista que é o traficante. A cobertura é o poder. Para toneladas de drogas e fuzis de guerra entrarem no país, eles não passam na mochila do garoto da favela. Eles passam por portos, aeroportos e fronteiras controladas pelo Estado. Alguém de terno e gravata, um político, um juiz, um oficial de alta patente corrupto, teve que fazer vista grossa ou assinar um papel. Quando a polícia mata 10 traficantes numa operação, o que acontece no dia seguinte? O tráfico acaba? Não. Em 24 horas, outros 10 jovens, muitos vindos daquela miséria que a arma da necessidade criou, assumem o posto. Por quê? Porque a demanda continua e a estrutura de lucro continua. Enquanto a gente aplaude a morte do gerente da Boca, o CEO do crime, que muitas vezes frequenta o Congresso ou mora em condomínios de luxo na Barra da Tijuca, continua lucrando e lavando dinheiro. Essas mega operações servem a um propósito político da gerontocracia do atraso. Fingir que estão fazendo algo. São cortinas de fumaça. Elas servem para dar sangue para a sociedade beber, enquanto ninguém olha para os sócios ocultos. Como esperar que o Estado resolva o crime se muitas vezes a propina do tráfico paga a campanha do deputado que faz as leis de segurança? Eles usam a polícia para criar um espetáculo de violência. Se eles matam bandidos, a classe média sente que está vingada. Se morrem policiais, eles usam como mártires para pedir mais verbas, que serão desviadas. Se morrem inocentes, eles chamam de efeito colateral. A dura realidade é que o Estado brasileiro não resolve o problema do crime organizado porque, em muitos níveis, o Estado é o crime organizado. Vide as milícias no Rio. São agentes do Estado, policiais, bombeiros, que viraram donos do território. Aplaudir operação policial que só mata a ponta da linha é cair no golpe mais velho da elite brasileira. Enquanto bebemos o sangue, a gente não percebe que eles estão roubando o nosso futuro. Enquanto a guerra for focada no efeito, o traficante na ponta, e não na causa. A lavagem de dinheiro e a política corrupta. Nada vai mudar. Apenas trocaremos os cadáveres da semana, enquanto a gerontocracia continua lucrando com o caos. Para entender por que as mega-operações continuam acontecendo mesmo sem resolver nada, precisamos olhar para o valor da vida no Brasil. E esse valor foi tabelado lá em 1500. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso não é um detalhe, é a alma do negócio. Durante quase 400 anos, a elite brasileira aprendeu uma lição econômica perversa. Gente pobre e preta é peça de reposição. Na época do engenho de açúcar, se um escravizado morria de tanto trabalhar ou apanhar, o senhor de engenho não chorava a perda de uma vida humana. Ele calculava o prejuízo financeiro e comprava outro. Hoje, o tráfico opera com a mesma lógica do senhor de engenho. O jovem que segura o fuzil na entrada da favela é a peça de reposição. Quando a polícia mata 10 numa operação, a sociedade e o crime dá de ombros. Amanhã tem outros 10 querendo o lugar. Por que tem outros 10? Porque o DNA da desigualdade garantiu que eles não tivessem escola, emprego ou futuro. Entre morrer de fome ou morrer de tiro com dinheiro no bolso, o sistema empurra para a segunda opção. A favela como a senzala moderna. A elite brasileira, a tal gerontocracia, desenhou as cidades brasileiras com a mesma arquitetura da Casa Grande e senzala. Casa Grande, os bairros nobres, condomínios fechados, blindados. Senzala, a favela, a periferia. O lugar onde a mão de obra dorme para poder servir a Casa Grande no dia seguinte. A política de segurança pública no Brasil não serve para proteger a vida. Ela serve para conter a senzala.
A polícia sobe o morro não para salvar os moradores da favela do tráfico, mas para garantir que a violência fique lá em cima e não desça para o asfalto. É uma política de contenção, não de solução. 3. A polícia como o capitão do mato. Historicamente, o capitão do mato era o sujeito encarregado de caçar quem fugia e manter a ordem na base da violência. Hoje, quando a sociedade aplaude a matança no morro, ela está aplaudindo o capitão do mato moderno. A elite convenceu a classe média de que o inimigo é o jovem da favela, o sintoma, para que ninguém olhe para o verdadeiro dono do negócio, o político corrupto, o banqueiro do jogo do bicho, o miliciano de terno. 4. Conclusão da conexão. Então, por que o Estado não resolve? Porque no DNA da desigualdade brasileiro, a vida daquelas pessoas não importa. Elas são vistas como custo ou ameaça, nunca como cidadãos. Se uma operação policial matasse 20 jovens em um condomínio de luxo, o governo cairia no dia seguinte. Como morrem 20 na favela, segue o jogo. Isso prova que a nossa guerra às drogas é, na verdade, uma guerra contra os pobres, herdada diretamente da mentalidade colonial que via o povo apenas como ferramenta de trabalho ou estorvo. A nossa segurança pública não serve para proteger a vida, ela serve para conter a senzala moderna. A polícia sobe o morro não para salvar o morador, mas para garantir que a violência não desça para o asfalto nobre. É a atualização do capitão do mato. A função é manter a ordem da desigualdade, não a justiça. O DNA da desigualdade. Mas por que o Brasil é assim? Por que nossa elite não pensa no povo? A resposta está na nossa origem. O Brasil não foi construído errado por acidente. Ele foi projetado para ser desigual. Para entender isso, precisamos entender dois conceitos que a escola muitas vezes ensina mal: as capitanias hereditárias, a origem dos donos do Brasil. Logo no início da colonização, o rei de Portugal não dividiu a terra para o povo trabalhar. Ele fatiou o litoral brasileiro em pedaços gigantescos e entregou para amigos do rei, os donatários. Isso criou a regra básica do Brasil. Poder político e riqueza são passados de pai para filho. Quem tem o sobrenome certo, manda. Quem não tem, obedece. As pessoas importantes de hoje, que você vê em Brasília, são muitas vezes os bisnetos ideológicos, e às vezes biológicos, desses primeiros donos de terra. Para entender por que o Brasil não muda, basta olhar para o sobrenome de quem manda. Em muitos estados, não existe democracia plena, existe uma alternância de poder entre clãs que controlam a máquina pública há décadas, ou séculos, como a família Magalhães, Bahia, a família Barbalho, Pará, a família Calheiros, Alagoas, a família Coelho, Pernambuco, Bahia, Sertão, a família Andrada, Minas Gerais. Eles são descendentes diretos de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência do Brasil, o cara que ajudou Dom Pedro I em 1822. Acredite se quiser, a família Andrada tem representantes no Congresso Nacional ou na política de Minas Gerais ininterruptamente desde a fundação do Império. Isso prova que o Brasil mudou de colônia para império, de império para república, teve ditadura, teve nova república, e a mesma família continua mandando. O regime muda, a elite fica. Imagine uma corrida. Nós estamos correndo a pé, descalços. Eles, os herdeiros, estão correndo de Ferrari. Eles já nascem com recall. O povo já conhece o sobrenome. Eles já nascem donos da TV que transmite a corrida. Eles já nascem com o dinheiro da campanha garantido pelas conexões do avô. A gerontocracia do atraso não é só os velhos estarem lá. É eles terem montado um sistema onde só os filhos deles conseguem entrar. É um clube fechado. O Brasil não é uma meritocracia. É uma aristocracia disfarçada de democracia. Por que o trabalho aqui não dignifica? Existe um ditado que a elite adora repetir. O trabalho dignifica o homem. Mas se você olhar pela janela do ônibus às 5 da manhã, verá rostos destruídos e ansiosos. Se o trabalho dignificasse tanto assim no Brasil, o pedreiro e a faxineira seriam as pessoas mais valorizadas do país. Na prática, aqui,
O trabalho não dignifica. Ele adoece e empobrece. Colônia de exploração versus colônia de povoamento. Colônia de povoamento. Ex-EUA do Norte, Canadá. As pessoas iam para lá para viver. Elas construíam casas, escolas e comunidades porque aquele seria o lar dos seus filhos. O dinheiro gerado ficava lá. Colônia de exploração. Brasil. O objetivo era saquear. Vinham para cá para tirar ouro, pau-brasil e açúcar, usando mão de obra escrava para enriquecer a Europa. Ninguém queria construir um país, queriam encher o bolso e ir embora. Por causa dessa origem de colônia de exploração, a elite brasileira nunca viu o trabalhador como um cidadão ou um parceiro. Na mentalidade deles, que dura há 500 anos, o trabalhador é apenas uma peça, uma ferramenta que deve custar o mínimo possível. É por isso que é tão difícil ter uma vida digna apenas com o trabalho no Brasil. O sistema não foi feito para você ascender socialmente. Ele foi feito para você servir a quem está no topo da pirâmide das capitanias hereditárias modernas. Numa colônia de povoamento, como os Estados Unidos, o imigrante trabalhava para construir sua casa, sua fazenda, sua cidade. O suor dele ficava ali. O trabalho dignificava porque o resultado do trabalho era dele. No Brasil, a lógica foi inversa desde o dia 1, e ela continua operando hoje com nomes diferentes. A lógica do engenho continua viva. Na mentalidade da elite, você não é o fazendeiro. Você é a cana-de-açúcar. O sistema é desenhado para moer a sua energia, extrair todo o seu tempo e saúde mental, e pagar apenas o mínimo para sua manutenção. O lucro real, o caldo, vai para quem nunca suou a camisa. Por causa da nossa herança escravocrata, a elite brasileira tem horror ao trabalho manual. O sonho deles não é empreender, é viver de renda e ser servido. Como eles desprezam o trabalho, desprezam o trabalhador. Por isso acham que salário mínimo é favor e que direitos trabalhistas são custo. O gaslighting acontece quando eles importam o discurso da colônia de povoamento, work hard, play hard, dos americanos, e aplicam na colônia de exploração. Eles dizem: se você se esforçar como um americano, ficará rico como um americano. A mentira. O americano médio está num sistema desenhado para o consumo interno e crescimento. Você está num sistema desenhado para exportação de riqueza. Você pode trabalhar 14 horas por dia, como um escravizado trabalhava, e no final continuará pobre, porque a estrutura suga o valor que você produziu e transfere para o topo da pirâmide, as famílias donas do Brasil. Portanto, quando você sente que o trabalho está sugando sua vida, não é impressão sua, é o design do sistema. Numa colônia de exploração, o objetivo final não é o desenvolvimento da nação, é o lucro do explorador. O trabalho aqui não dignifica porque ele é um ato de canibalismo social. A elite se alimenta do tempo de vida do pobre para manter seus privilégios seculares. Diante desse cenário de exploração total, parece impossível ter esperança. Mas é justamente aqui que a biologia e a história jogam a nosso favor. O Brasil vai mudar? Sim. Mas precisamos ser realistas. Não se desfaz 500 anos de história em 5 ou 10 anos. Estamos lutando contra uma estrutura secular. A biologia fará sua parte. A velha guarda eventualmente sairá de cena. Mas a responsabilidade intelectual é nossa. Cabe aos millennials o trabalho de consertar, bater de frente, diagnosticar os traumas, recusar os valores tradicionais podres e aguentar o tranco de serem chamados de geração mimimi. Caberá à geração Z dar continuidade, construir um novo modelo de sociedade sobre os escombros do que estamos derrubando agora. O desconforto que sentimos hoje é o som das placas tectônicas da história se movendo. É lento, é doloroso, mas o Brasil da Casa Grande está finalmente começando a rachar. Capítulo: O coice da besta. Por que o gaslighting está piorando? Você olha em volta e pensa: ué, se o tempo deles está acabando, por que a gerontocracia continua lá, firme e forte, praticando gaslighting em volume máximo? A resposta é um fenômeno conhecido na história e na física. A resistência aumenta conforme a mudança se aproxima. 1. O aumento do volume. Antigamente, a elite não precisava gritar. O controle era silencioso.
Eles tinham o jornal, a TV e o púlpito. O que eles falavam era lei. Hoje, com a curva exponencial da nova geração, internet, redes sociais, vazamento de informações, eles perderam o monopólio da verdade. O resultado? Eles precisam aumentar o gaslighting. Eles precisam gritar mais alto que a realidade. Eles precisam inundar as redes de fake news, de cortinas de fumaça, de pânicos morais, como o kit gay ou o fantasma do comunismo, para tentar ensurdecer a nossa geração. O barulho que ouvimos hoje não é um sinal da força tranquila deles. É um sinal do desespero deles. Quem tem controle total não precisa fazer escândalo. 2. A tática da exaustão. Gaslighting 2.0. A gerontocracia percebeu que não consegue nos convencer, então mudou a tática. O objetivo agora é nos cansar. Eles continuam praticando o gaslighting. É mimimi, é vitimismo, bandido bom é bandido morto. Em escala industrial para que a gente jogue a toalha. Eles querem que você pense: ah, não adianta nada, eles sempre vencem. O sistema é invencível. Atenção! Esse sentimento de derrota é fabricado. É a última arma deles. Se eles conseguirem fazer a geração Z e os millennials acreditarem que nada muda, aí sim eles vencem. A apatia é o oxigênio da oligarquia. 3. A blindagem do sistema. Eles continuam lá fisicamente porque o sistema, as capitanias hereditárias modernas, foi desenhado com travas de segurança. Fundo eleitoral bilionário, dinheiro nosso usado para reelegê-los. Foro privilegiado. Indicação de amigos para julgar os próprios crimes. Eles construíram um bunker jurídico e financeiro, por isso a sensação de que nada atinge eles. Mas bunkers servem para proteger quem está sendo atacado. Se eles estão se trancando no bunker, é porque sentem que o lado de fora, nós, ficou hostil. Não se deixe enganar pela arrogância deles. A gerontocracia continua lá e o gaslighting está insuportável, sim. Mas isso acontece porque o sistema imunológico da velha ordem está reagindo. Quando um organismo sente um vírus, neste caso, o vírus da mudança social trazido pelas novas gerações, ele aumenta a temperatura. A febre social que vivemos hoje, essa polarização, essa gritaria, esse ataque constante às minorias e aos direitos, é a febre do corpo velho tentando matar o vírus novo. Eles aumentaram o gaslighting, porque a mágica antiga parou de funcionar. Eles estão tentando nos vencer pelo cansaço, porque pelo argumento eles já perderam. Capítulo: O joelho da curva, ou a ilusão da calmaria. Quando dizemos que a mudança é lenta, mas a geração é exponencial, parece uma contradição. Como algo pode ser lento e explosivo ao mesmo tempo? A resposta está na matemática da própria curva exponencial. 1. A fase deceptiva, onde estamos agora. Imagine uma curva exponencial, como a evolução da tecnologia ou a disseminação de um vírus. No começo, os números são baixos. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Visualmente, isso parece uma linha reta. Parece que nada está acontecendo. O cenário social. É o momento atual do Brasil. A gente grita, protesta, fala de saúde mental, aponta o racismo, mas a gerontocracia continua lá e continuam praticando gaslighting. O Congresso continua igual. As famílias continuam as mesmas. A sensação. Frustração. Parece que estamos andando de lado. A realidade, estamos na fase de acumulação. Debaixo da superfície, a pressão está aumentando. A consciência coletiva está dobrando a cada ano, mesmo que o poder ainda não tenha mudado de mãos. 2. O ponto de virada. O joelho. De repente, a curva chega num ponto crítico. Os números começam a fazer isso. 500, 1000, 10.000, 1000, 1000. A linha deixa de ser horizontal e vira uma parede vertical. O que causa isso na sociedade? É a convergência de fatores. Fator biológico. A velha guarda, os nascidos antes de 1950, 60, sai de cena fisicamente. Fator econômico. A conta do modelo antigo não fecha mais. Crise climática, previdência, produtividade. Fator cultural. A geração Z e os millennials assumem os postos de chefia, não mais estagiários. 3. A explosão. O medo dos Santi. Lembra da série O Problema dos Três Corpos?
O medo dos alienígenas Santi não era da tecnologia humana hoje. O medo deles era da tecnologia humana amanhã. Eles olharam para o gráfico e viram que estávamos chegando no joelho da curva. A elite brasileira, os donos do poder, está tentando desesperadamente adiar esse ponto de virada. Eles usam o gaslighting para tentar achatar a curva da nossa consciência. Eles usam a violência policial para eliminar os agentes de mudança. Eles usam a burocracia para cansar a gente. Eles querem que a gente desista na fase do 1, 2, 4, 8 e volte a dormir. 4. Conclusão. A mudança repentina. A história ensina uma lição. Sistemas podres não caem aos poucos. Eles caem de repente. Foi assim com a monarquia na França. Foi assim com a URSS. Foi assim com a escravidão oficial. Parecia que duraria para sempre, até o dia em que se tornou insustentável. Estamos vivendo a lentidão agonizante dos últimos dias do velho mundo. A mudança parece lenta porque estamos subindo a ladeira da montanha-russa. Tec, 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 tec. Mas quando chegar no topo, o joelho da curva, a descida é vertiginosa. A mudança será inevitável e rápida, porque a base que sustenta o velho poder, a ignorância e a submissão, já corroeu. O sistema, a gerontocracia, a elite, os algoritmos das redes sociais, adora que você escolha um lado. Eles querem que você vista a camisa do time vermelho ou do time azul, porque assim você para de pensar e começa apenas a torcer. Quando você diz, não quero escolher lado, você está recusando a polarização burra. A velha guarda adora usar a palavra comunismo como um bicho-papão. Se você reclama que o salário é baixo, eles gritam, vai pra Cuba. Se você reclama que a polícia mata pobre, eles gritam, esquerdopata. Se você reclama que o empresário explora, eles gritam, comunista. Isso é uma tática de gaslighting. Eles usam esses rótulos para encerrar a discussão. Ao te rotular, eles não precisam responder ao seu argumento sobre a fome ou a desigualdade. Eles apenas te colocam numa caixinha de inimigo e pronto. Não ter um lado quebra essa tática. Você pode olhar para eles e dizer, eu não sou comunista. Eu só quero que o dinheiro dos meus impostos não seja roubado e que as pessoas não passem fome. Isso é bom senso, não ideologia. Esse manifesto não é baseado no livro de Karl Marx, nem no de Adam Smith. Ele é baseado na realidade brasileira. Criticar as capitanias hereditárias não é ser comunista, é ser historiador. Criticar a gerontocracia não é ser de esquerda, é analisar dados demográficos e políticos. Querer dignidade no trabalho não é pedir o fim da propriedade privada, é pedir humanidade. Estou diagnosticando um problema real, a exploração secular. Você não precisa comprar o pacote completo de uma ideologia para saber que o sistema atual está quebrado. Quem escolhe um lado cegamente acaba tendo que defender coisas indefensáveis só porque o meu time fez. Quem é capitalista roxo acaba defendendo o bilionário que destrói o meio ambiente. Quem é comunista roxo, às vezes acaba passando pano para ditaduras só porque são de esquerda. Quando você não escolhe lado, você tem a liberdade de ser um pensador crítico. Você pode olhar para o capitalismo e dizer, isso aqui gera inovação, é bom, e ao mesmo tempo dizer, mas isso aqui gera desigualdade extrema, é ruim. Você se torna um hacker das ideias. Você pega o que funciona e descarta o que não presta. Tudo isso é sobre justiça, lógica e humanidade. Esses valores não têm partido político.